Bom, gente, questão agora sobre equação irracional. A primeira coisa, né, sempre deixar a raiz isolada, né? Mais fácil. Então aqui ficou x2 menos 7. Essa aqui é a equação, vou elevar dos dois lados ao quadrado, né? Elevar ao quadrado dos dois lados. Lembrar, pelo amor de Deus, que equação irracional a gente tem que conferir as raízes. Então, isso aqui cortou isso com isso, ficou x2 menos 1 é igual ao quadrado disso, x4, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 14x2 mais 49. Então, ficou x4 menos 15x2 mais 50 igual a zero. Vou substituir o x4 por y2, o x2 por y, para fazer essa biquadrada aqui. Então, essa irracional virou uma equação biquadrada e eu vou resolver. Lembrando que no final eu tenho que conferir as raízes. Então, aqui dá para resolver assim, y menos 5, y menos 10 igual a zero, um y igual a 5 e outro y igual a 10. Então, os valores de y foram 5 e 10. Só que eu quero o x ao quadrado é y, então x ao quadrado é igual a 5, x é igual a mais ou menos raiz de 5, e o x ao quadrado é igual a 10, o x é igual a mais ou menos raiz de 10. Tenho que voltar na original e conferir as raízes. x2 menos 1 é igual a x2. Se eu colocar o x igual a mais ou menos raiz de 5, tanto faz mais ou menos, porque está ao quadrado, vai ficar a mesma coisa. Se eu colocar igual a mais raiz de 5, mais raiz de 5 ao quadrado dá 5, menos 1 dá 4, raiz de 4 dá 2. Então, ficaria 7 mais 2 igual a 5 ao quadrado. Não, peraí, só que eu fiz alguma conta errada aqui de cabeça. Isso aqui é 5 ao quadrado, dá raiz de 5 ao quadrado dá 5, menos 1 dá 4, 7 mais 4 deu 9, né? 7 mais, deu 2, 7 mais 2, na verdade. 7 mais 2 deu 9. E se eu colocar aqui 5 ao quadrado, dá 25. Então, não bateu, né? Se eu colocar o x igual a raiz de 10, fica 7, raiz de 10 ao quadrado dá 10, que menos 1 dá 9, então raiz de 9 dá 3, e é igual a raiz de 10 ao quadrado, que dá 10. Então, deu 10 igual a 10. Então, bateu. Então, as minhas raízes não poderiam ser mais raiz de 5 e menos raiz de 5. Dariam só raiz de 10 e menos raiz de 10. Ele pediu o produto das raízes. Seria raiz de 10 vezes menos raiz de 10, que daria menos 10 a resposta. Beleza? Resposta letra B. Se não conferir as raízes, erra a questão de equação irracional. Bom, nessa questão aqui eu vou resolver esse sistema. Esse é um sistema do segundo grau, porque vai dar uma equação do segundo grau, o resultado. O x é igual a 2y, né? Jogo menos 2y para o outro lado. Então, fica 3x, y, mais y2 é igual a 63. Vou substituir o x por 2y, fica 3 vezes 2y vezes y é igual a y2, que é igual a 63. Ficou 6y2 mais y2 é igual a 63. 7y2 é igual a 63. O y2 deu 63 dividido por 7. O y2 deu 9. O y ele é mais ou menos raiz de 9, ou seja, o y é igual a mais ou menos 3. Então, se o y for igual a 3, o x é 2 vezes y, né? Então, o x vai ser 2 vezes 3, vai ser 6. Se o y for menos 3, o x ele vai ser 2 vezes o y, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ele quer x vezes y. Se for nessa possibilidade, x igual a 3, y igual a 3 e x igual a 6, seria 3 vezes 6, daria 18. E se for aqui, seria menos 3 vezes menos 6, que daria também 18. Então, de qualquer forma, o produto daria 18, letra A. Dados os conjuntos A e B, assinale
dentre as relações seguintes a alternativa que representa uma função de A em B? Bom, para ser uma função, cada um desses elementos de A tem que aparecer no primeiro aqui dos pares ordenados e eles não podem aparecer mais de uma vez. Então tem que ser uma e única vez. E tem que pegar alguém do B. O segundo ali tem que ser alguém do B. Na letra A eu tenho menos 1 aparecendo, ok? Tenho 0 aparecendo, tenho 1 aparecendo. Opa, o 1 apareceu de novo, então já não é função. Aqui o menos 1 apareceu, o 0 apareceu, o 1 de novo, não é função. O 0, 1, 2 e 2. 2 apareceu duas vezes, o menos 1 não apareceu, então não é função. Menos 1, 0, 1, 2, ok? Todos apareceram uma única vez aqui no primeiro. E aqui 1, 0, 1, 4. 1, 0, 1, 4. São os elementos do conjunto B. Tá certinho, a nossa resposta seria a letra D. Beleza? Numa prova de matemática, um aluno deve responder 60 itens do tipo verdadeiro ou falso. Cada item respondido, o aluno vai ganhar 2 pontos. E cada item que errar vai perder 1 ponto. Se a nota do aluno é função do número de itens que ele acertar, se o aluno obteve 30 pontos, ele acertou quantos itens? Olha, eu sei que o certo mais o errado é igual ao número de questões, 60. O número de questões certas mais o número de questões erradas é igual a 60. Ele ganha 2 pontos por questão certa. Então, 2 vezes o número de certas e perde menos 1 ponto por questão errada. E no total ele teve 30 pontos. Isso aqui é um sistema, dá para fazer pela soma, né? Porque aqui o tá E e menos 1E, que na verdade é menos E. Somou os dois, cortou. Ficou 3C igual a 90, 30 mais 60. O C vai ser 90 dividido por 3. O C vai ser 30 questões certas. Ele perguntou quantas que ele acertou. É 30 mesmo. Já está aqui a resposta. Beleza? É uma questão novamente de sistema. Né? Uma caixa automática só libera notas de 5 e de 10 reais. A pessoa tirou 65 reais com 10 notas. Então, as notas de 5 mais as notas de 10, a quantidade de notas de 5 mais a quantidade de notas de 10 foram 10 notas. Como ele tirou 65 reais, se você pegar as notas de 5, que valem 5 reais, e multiplicar pela quantidade, gente, esse C é a quantidade de notas de 5. Então, se eu tenho duas notas de 5, seria 5 vezes 2, que seria a quantidade de notas de 5, seria 10 reais que eu teria. Mais a quantidade de notas de 10D vezes 10, que é o valor que cada uma delas vale, eu vou ter quanto de dinheiro eu tenho com as notas de 10. Isso aqui vai ser igual a 65. Tá? Então aqui eu vou resolver, eu acho que dá para resolver multiplicando por menos 5, a de cima ficaria menos 5C, menos 5D, igual a menos 50, a de baixo 5C, mais 10D, não vou mexer na de baixo, igual a 65, cortou, ficou 5D é igual a 15, D é igual a 15 dividido por 5, D é igual a 3. Eu tenho 3 notas de 10, como eu tinha total 10 notas, as notas de 5 vão ser 7, né? Porque 3 mais 7 vai dar as 10 notas que eu tinha. O número de notas de 10 era o que eu já precisava, o produto do número de notas de 5 pelo número de notas de 10, eu tenho 3 vezes 7 são 21. A resposta. O número de notas de 5 são 7, o número de notas de 10 são 3. 3 vezes 7 dá 21. Beleza? Essa é uma questão de função do primeiro grau, né, para você analisar o grafo. Então ele fala que o botijão inicialmente contém 13 kg de gás. Em média, são consumidos 0,5 kg do seu conteúdo. O melhor gráfico que expressa a massa em função do número de dias, então ele começa com 13, né? no x igual a 0, ou seja, onde corta o eixo y. Então, a gente já elimina a letra C e a letra D. Ele começa com 13, quando o x é 0, onde corta o eixo y. Então, e ele gasta 0,5 por dia. Então, 13, ele tem no total 13, né? Ele gasta 0,5 quilos em um dia. Se eu tenho 13 quilos para gastar, vão ser quantos dias? X. Então, 0,5x
é igual a 13, x é igual a 13 dividido por 0,5. O x dá 26. Então, ele vai gastar 26 dias para chegar no zero, para consumir os 23 aqui. Então, a resposta é a letra D. Que com 26 dias ele vai chegar no botijão igual a zero, ou seja, no y igual a zero. Questãozinha bem interessante essa aí, né? Bom, aqui agora a gente tem uma questão de equação de função do segundo grau, e aí o seguinte, você tem que saber qual dessas é a ax2, bx2, cx2, na verdade você já sabe, mas aí você vai identificar quem é maior, quem é menor. Se você fizer um gráfico de uma função, y igual a menos x2, y igual a menos 2x2 e y igual a menos 3x2, dessas três funções, só para você ter uma noção, da menos x2, quando você põe o x igual a 1, ficaria y igual a 1, ficaria 1 e 1, ela ficaria assim, ó, ficaria uma função assim. Para o outro lado a mesma coisa, ficaria uma função assim. Essa aqui é a primeira função. Deixa eu fazer um negócio legal aqui com as cores para você enxergar melhor. Se eu tivesse a função y igual a menos 2x2, se você colocar o x igual a 1, vai ficar menos 2 vezes 1 ao quadrado, vai ficar menos 2. Então, ela ficaria aqui, ó, menos 2. Ela seria uma função assim. E se você fizesse uma função y igual a menos 3x3, quando o x fosse x2, né? Quando o x fosse 1, o y ia ficar menos 3. Então, seria uma função mais ou menos assim. Então, a mais para dentro aqui é a que vai ter o menor valor aqui do coeficiente do x2 aqui, ó. Então, essa número 1 é a menor de todas e aqui vai aumentando. Então, o A ele é o menor de todos e o C ele é o maior de todos. Edir, mas o A, esse cara aqui não é o maior que é 3? Não, mas na verdade quando é negativo, quanto maior o módulo do número, menor é o número, né? Então a resposta seria letra A. Gente, essa questão foi anulada, mas eu vou abstrair essa parte que ela foi anulada e vou resolver com vocês da mesma forma. Olha, a área aqui, toda vez que você tem uma área e você tem espaço em branco, a área você faz o todo, que seria o 2x vezes 10, menos a parte em branco. Isso aqui é a área disso aqui é x2, a área disso aqui é x2, então seria menos 2x2. A área aqui daria 20x menos 2x2. Ele pediu a área máxima da figura. A área máxima da figura, isso aqui é uma função do segundo grau. Então, a área máxima seria o vértice y aqui. Eu vou fazer, ao invés de achar o vértice y direto, eu vou fazer o vértice x, que seria menos b sobre 2a, que seria menos 20 sobre 2 vezes o a, que é menos 2. O vértice x daria menos 20 sobre menos 4, que daria 5. E aí, para fazer a área máxima, eu vou substituir na função da área aqui o x por 5. Então, ficaria 20 vezes 5 menos 2 vezes 5 ao quadrado. A área aqui daria 100. 5 ao quadrado dá 25, vezes 2, 50. A área máxima daria 100 menos 50, daria 50. Seria a área máxima. A área máxima dele seria quando o x fosse 5. Tá? Ele poderia te perguntar qual é o valor de x para a área ser máxima, você responderia 5, ou seja, o vértice x. Ou ele poderia pedir, como ele pediu aqui, a área máxima, você responderia aqui o vértice y. Só que o grande detalhe é que se o x aqui fosse 5, repare que se o x aqui fosse 5, ele ia partir isso aqui ao meio, né? Essa medida aqui seria 5, aqui seria 5, então acabaria não tendo área nenhuma, né? Foi mal formulada nesse sentido. Mas a resolução, caso ele não tivesse dado esse vacilo, seria do jeito que a gente fez aqui agora, beleza? Questão interessante, apesar de ter sido anulada por conta disso que eu falei. Se você botasse o x igual a 5, a medida ali
na esquerda e na direita seria a mesma, ficaria tudo em branco, né? Então, porque daria os 10, né, que é o total ali. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Bom, no triângulo ABC, abaixo, a bissetriz do ângulo interno A, essa bissetriz aqui, forma com o lado AB um ângulo de 55 graus. O ângulo beta agudo, formado pelas retas suportes das alturas relativas aos vértices B e C. A altura do B aqui, gente, como ele falou reta suportes, é porque a altura vai estar aqui para fora. Ó. Essa aqui vai ser a altura, 90 graus aqui. E do C vai estar, essas aqui são as retas suportes, 90 graus aqui. Ele quer o ângulo beta agudo formado pelas retas suportes das alturas relativas aos vértices B e C. É esse ângulo aqui, ó. Ele está falando desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui, ele aqui é 55, aqui também é 55 graus. Esse ângulo interno todo, ele vale 110. Esse ângulo aqui fora, ele vai valer 70 graus. Ele falou menor que 70, o complemento de 20, 70 graus é o complemento de 20. Essa é a nossa resposta, beleza? Era mais difícil entender o exercício, o que ele estava falando, do que conseguir resolver ele em si, né? Então, fechou. Bom, gente, o gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa sobre preferência de conteúdo na área de matemática dos alunos da EPICAR. Então, geometria espacial 22, progressão 6, 47, 14 e 11. Sabemos que no gráfico o resultado por conteúdo é proporcional à área do setor que representa. Pode-se afirmar que o ângulo central de matriz matriz é igual a 14%. Eu sei que os 360 graus da circunferência representam 100%. Como matriz é 14%, ela vai representar x. Então, 100x é igual a 360 vezes 14. O x é 360 vezes 14 dividido pelo 100. Cortou o 0 com 0. O x vai ser, aqui fazendo 36 vezes 14, dá 504. 504 que divide por 10, ou seja, o x deu 50,4 graus. 50 graus, o 0,4 graus, você multiplica por 60, ele vira minutos. Então, isso aqui é 50 graus, mais o 60 vai virar 24 minutos. Então, a nossa resposta é 50 graus e 24 minutos. Fechou aqui a questão já. Beleza? Bom, gente, essa questão aqui, ela é uma questão de semelhança de triângulo. Então, por um ponto P da base de um triângulo ABC, traça-se PQ e PR, paralelos a B e a C. Então, isso aqui é paralelo a isso e isso aqui é paralelo a isso. Isso aqui vai caracterizar a semelhança de triângulo, né? Porque se esse ângulo aqui vai ser igual a esse e esse ângulo vai ser igual a esse. Então, já vai caracterizar a semelhança de triângulo. AB vale 6. AC vale 10. Então, isso aqui tudo vale 6. O AC vale 10. E o BC vale 8. Tá, beleza. Aí o seguinte, ele virou para mim e falou que o BP vale 2. BP, essa parte aqui, isso aqui vale 2. O BC, ele valia 8, então aqui vale 6. 2 mais o 6 vai dar 8. Aqui é o seguinte, ó, isso aqui é lados paralelos, né? Então tá. É o seguinte, esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo grande, que é semelhante a esse triângulozinho aqui também. Todo mundo aqui é semelhante. Aqui eu vou chamar de x, como o AB, né? O AB vale 6, aqui é 6 menos x. Como isso aqui é um paralelogramo, isso aqui é igual a isso aqui. Então, aqui também vale
6 menos x, tá? Isso aqui também vale 6 menos x. Ele pediu o perímetro, né, desse paralelogramo. Bom, aqui eu posso fazer que 6 menos x está para o 6, que é o do triângulo todo, porque esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui. Deixa eu colocar os ângulos aqui. Esse ângulo aqui é comum aos dois, tanto ao pequeno quanto ao grande. E esse ângulo aqui é igual a esse, inclusive a gente consegue ver que ele é 90 graus, não só pelo desenho, mas porque os lados deram 10, 6 e 8, que caracteriza um triângulo pitagórico se você fizer o Pitágoras. Mas vamos lá, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui não. Então 6 menos x, que é o lado desse aqui, está para 6, que é essa medida aqui, assim como o 6 aqui, desse triângulo, esse ângulo aqui é 3, que é igual a esse ângulo aqui, está para 8. Então, fazendo aqui, multiplicando cruzado, fica 48 menos 8x é igual a 36. Então, fica 48 menos 36 é igual a 8x, o 8x passa positivo. Isso aqui vai ficar 12 é igual a 8x, o x vai ficar 12 dividido por 8. O x vai ficar... vai ficar, divide os dois por 4, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. 3 sobre 2. O x é 3 sobre 2. Vou chamar aqui de y. Aqui eu vou chamar de y. Deixa eu ver onde é que eu vou chamar de y, qual que é o melhor jeito. Vou chamar aqui de y. Se eu chamar aqui de y, isso aqui também vale y. Tudo aqui vale 10, aqui vai ser 10 menos y. Dá para fazer a semelhança agora. Ó. 10 menos y, que é esse lado, está para o lado todo, que vale 10. Assim como o 6, que é esse pedacinho aqui desse, está para 8, que é tudo aqui. Então, aqui ficou 80 menos 8y é igual a 60. 80 menos 60 é igual a 8y. 20 é igual a 8y. O y vai ser 20 sobre 8. O y vai ser, isso aqui vai dar 5 sobre 2. Bom, eu quero o perímetro do paralelogramo, o perímetro disso aqui, que vai ser o y, que é esse lado, mais o y, mais o 6 menos x, mais o 6 menos x, que são os outros dois lados ali. Bom, aqui fazendo, gente, o y mais y é 2y, que dá 5 sobre 2 mais 5 sobre 2 vai dar 5. O 6 mais 6 dá 12. E o menos x é menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2 vai dar menos 3. Então, é 5 mais 12 dá 17, menos 3, 14. Essa é a nossa resposta. Então, é divisível por 3, não. Divisor de 35, não. Maior que 40, não. Múltiplo de 7. 14 é múltiplo de 7. Tá bom, gente? Então, tinha que ter achado o x e o y para fazer aí. Bom, gente, na questão aqui ele fala, no mapa, as cidades A, B e C são o vértice de um triângulo retângulo reto em A. Então, tem um triângulo retângulo reto em A. Aqui é o vértice A, aqui é o B, aqui é o C. Vai desenhando conforme ele vai falando. A estrada AB tem 80 km, então aqui é 80. A estrada BC tem 100, então a hipotenusa aqui é 100. Gente, eu não vou fazer, não, mas vocês sabem que aqui vai ser 60, só você fazer o Pitágoras. Como eu falei, isso aqui é uma aula de resolução de questões, já para quem já fez a parte básica, né? Então, aqui a gente vai, né, fazendo da forma mais rápida possível, já com os macetes e tudo. A gente sabe que aqui é o triângulo 3, 4 e 5, né, o proporcional, aqui o 5 aqui está multiplicado por 20, então aqui é o 3 multiplicado por 20, que é 60, aqui é o 4 multiplicado por 20, que é o 80. Um rio impede a construção da estrada que liga diretamente a cidade A com a cidade C. Por esse motivo, projetou-se uma estrada saindo de A e perpendicular à estrada BC. Então, isso aqui é a perpendicular. Então, isso aqui é a altura. Então, isso aqui, gente, é a altura de um triângulo retângulo
em relação à hipotenusa, relações métricas do triângulo retângulo. Dessa forma, menor distância em quilômetros para que a pessoa percorrerá para sair da cidade e chegar até C. Para sair da cidade A e chegar até C, ele tem que percorrer isso aqui, ó. Ou seja, essa altura mais essa projeção aqui. A gente sabe que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. A hipotenusa vale 100 vezes a altura é igual ao produto dos catetos, que é 80 vezes 60. A altura vai ser 80 vezes 60 dividido por 100. Cortou 0, 0, 0, 0. A altura deu 48. Só que não é só a altura, ele ainda tem que percorrer mais isso aqui. Isso aqui é o cateto. A projeção, desculpa. Então, a projeção, a gente sabe que um cateto, que no caso é o 60, ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, que eu vou chamar ali de m. Então, 3.600 é igual a 100m. O m vai ser 3.600 dividido por 100. Corta 2 zeros com 2 zeros, o m deu 36. Então, na verdade, eu vou somar o 48 com o 36. Isso aqui vai dar 4, vai 1, 84, letra A, que é a resposta. Beleza, gente? Espero que vocês tenham enxergado o triângulo retângulo, as relações métricas do triângulo retângulo aqui. Beleza? Bom, gente, nessa questão ele fala o reabastecimento em voo. É um procedimento que permite abastecer aviões de caça em pleno voo a partir de uma mangueira distendida de uma aeronave tanque. O avião A e o outro B, ao término de um procedimento, em determinado ponto P, tomam rumos diferentes de 60 graus. A partir de P, as velocidades são 400 e 500, considerando que ambos mantiveram os mesmos rumos durante 2 horas. Então, se são 2 horas, um deles, em 1 hora, ele faz 400 km por hora, em 2 horas ele vai fazer 800 km, e o outro vai fazer 500 km por hora, vai fazer 1.000. Então, esse aqui fez 1.000 km e esse aqui fez 800. E o ângulo entre eles aqui é 60 graus. O exercício quer saber a distância entre os dois, que vai ser essa distância aqui. Então, você tem um triângulo que você tem 2 lados e um ângulo. Vai usar a lei dos cossenos, né? O oposto aqui é o ângulo, que é o x. X ao quadrado é igual ao 1.000 ao quadrado, mais 800 ao quadrado, menos 2 vezes 1.000, vezes 800, vezes o cosseno de 60, que é meio. Esse 2 corta com esse 2, então ficou x ao quadrado, que é igual a 1.000 ao quadrado, você dobra os zeros. O 800 ao quadrado é 64, você dobra os zeros. E aqui ficou menos 8 com 6 zeros aqui, né? Porque tinham 3 aqui, mais 2, não, 5 zeros. Então, ficou aqui. Então, ficou x ao quadrado. Isso aqui é 1 milhão, mais 640 mil, menos 800 mil. 1 milhão menos 800 mil dá 200 mil, mais 640 mil dá 840 mil, né? Esse foi o valor, né? 1 milhão menos 800 mil dá 200 mil, 640 mais 200 mil dá 840 mil. Então, o x ele vai ser a raiz de 840 mil. Bom, esse monte de zeros sai. Isso aqui seria 84 vezes 10 mil. Raiz de 10 mil é 100. E ainda fica a raiz de 84. O 84, se a gente der uma fatorada nele, dá 42, dá 21, dá 3, dá 7, dá 7, dá 1. Então, deu 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7. O 2 ao quadrado consegue sair. A raiz de 2 ao quadrado é 2, então vai ficar 200, que o 2 conseguiu sair. 2 ao quadrado dá 2, e o 3 vezes 7 ainda vai manter dentro da raiz, vai ficar 21. Então, deu 200, raiz de 21, letra C, aqui é a nossa resposta. Beleza? Bom, gente, essa questão foi anulada, mas vamos fazer ela aqui também. AB é 20, é o diâmetro de uma circunferência, então eu tenho aqui uma circunferência, desenhei o diâmetro dela,
O diâmetro passa pelo centro, né? O diâmetro aqui é 10, aqui é 10. O diâmetro, o raio é metade do diâmetro. De centro O, um ponto T é tangente ao círculo em A. Então, eu tenho um ponto T e aqui está tangente ao círculo em A. Então, fiz uma tangente aqui, ó. Esse aqui é o ponto. E T é um ponto da tangente ao círculo em A. Então, ponto T é um ponto da tangente ao círculo em A. AT é igual a AB. Então, eu tenho aqui, puxei para AB aqui, e as medidas são iguais. Então, isso aqui, essa medida aqui é igual a essa medida aqui toda. Beleza. A reta interceptada por O e T, a reta determinada por O e T, essa reta aqui, meu Deus, eu não estou conseguindo desenhar não, gente. Passa aqui O e T, intercepta o círculo em C e em D. TC menor que TD. Então, aqui é o C, prolonga, aqui é o D, porque o TC é menor que o TD, que é tudo. Beleza. O segmento TD mede, ele quer saber tudo aqui, ó, T até o D, tá? TD. Olha, aqui é o seguinte, essa parte aqui, ele falou que isso aqui, o AT é igual ao... Gente, eu falei errado aqui. O AT, ele, na verdade, não é igual ao TB, não. Ele é igual ao AB, ou seja, ele é igual a 20. Então, esse pedacinho aqui vale 20. Isso aqui é o raio, aqui vale 10 e aqui vale 10. Deixa eu apagar aqui. Então, eu sei que o TC aqui eu vou chamar de X. Então, o X, que é o TC, vezes tudo, que é o X mais 20, é igual a tangente ao quadrado, que é 20 aqui ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 20x é igual a 400. X ao quadrado mais 20x menos 400 é igual a zero. Eu vou fazer o delta porque eu estou vendo que as respostas não dão exatas, né? Ele quer saber t até d, né? Que é o x mais 20 aqui. Então, eu vou achar o x, depois que eu achar o x, eu acho o TD. Então, o delta aqui deu 400, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 400. Então, aqui o delta deu 400 mais 1.600, que vai dar 2.000. Então, vai ser menos 20, mas eu nem vou fazer o delta com o valor negativo, porque o menos delta, né? Porque senão vai dar um valor negativo. Então, fica aqui a raiz de 2.000 sobre 2 vezes o a é 2. Então, fica menos 10 mais a raiz de 2.000. 2.000 é 20 vezes 100. Então, o 100 sai, 10. Dá para dividir aqui por 2 já, vai ficar menos 5 mais 5 raiz de 20. E raiz de 20 dá para sair, o 20 é 4 vezes 5, o 4 sai, fica 2, mais o 5 aqui dá 10 raiz de 5. Então, esse aqui é o valor de TC. Ele quer o TD vai ser o menos 5 mais 10 raiz de 5, mais o CD, que vale 20, né? Então, ficaria 15 mais 10 raiz de 5. 15 mais 10 raiz de 5. E não tinha resposta aqui, né? Então, provavelmente por isso que essa questão foi anulada. Só confirmando as contas aqui, aqui 10 raiz de 20, aqui ficaria 2, 10, isso, 10, e aqui menos 5, né? Não, desculpa, gente, peraí. Só um detalhe aqui, aqui é menos 20, não, fiz dividido por 2, aqui era 20, gente, aqui era 20. Aí, dividindo por 2, isso aqui ficaria 10, é menos 10 aqui, menos 10. E aqui ficaria assim, então seria menos 10
mais 10 raiz de 5 mais os 20. Aí ficaria 10 mais 10 raiz de 5. 10 mais 10 raiz de 5, que seria a letra C, mas por algum motivo ela foi anulada. Tá? Aqui eu botei de menos 20 para 10 aqui. Não sei de onde que surgiu isso na minha cabeça, não, mas seria dessa forma aqui, tá bom, gente? Então, por algum motivo ela foi anulada, essa questão aí. Provavelmente, talvez por causa do valor de x, né? Por causa do valor de x. Dá algum problema. Esse valor de x deu menos 10 mais 10 raiz de 5. O 10, o raiz de 5 ele vale mais ou menos 2, alguma coisa. Daria 10 alguma coisa. Não sei. Acredito que não tem esse problema não. Beleza, fechou. Bom, pessoal, nessa questão aqui ele fala um avião decola de um ponto B sob inclinação de 15 graus a 2 km de B e se encontra a uma projeção vertical C do ponto mais alto de uma serra de 600 metros de altura. Então, essa altura aqui são 600 metros e aqui são 2.000 metros. Ele me deu o cosseno, o seno e a tangente de 15, porque se não for 30, 45, 60, eu não tenho a obrigação de saber. Então, ele me deu. E aí ele pergunta se haverá, se não haverá colisão. Bom, eu vou fechar esse triângulo aqui, ó. Bom, até pela projeção do desenho, não conseguiria atravessar, mas eu não posso confiar na projeção do desenho, eu tenho que fazer a conta. Então aqui, ó, eu vou ver qual que vai ser a altura que o avião vai chegar, que é essa altura aqui, ó, H. Então eu sei que H, que é o cateto oposto ao 15, sobre o 2.000, que é o cateto adjacente ao 15, cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente, que deu 0,27. Então, o H vai ser o 2.000 multiplicando 0,27. Isso aqui vai dar 540 metros. Né? Deixa eu só fazer a conta certinho, ver se é isso mesmo. Então, o morro tem 600 metros, então ele não vai passar, né? Não haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar a altura de 540 metros. Haverá colisão do avião na serra em D seria se a altura que fosse 600 metros. Se o avião decolar 200 metros antes de B, havendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião. Então, se eu fizer agora 2.200 metros, 200 metros para trás, qual vai ser a altura dele aqui? Mantendo a inclinação, né, gente? Então, a inclinação continua sendo de 15 graus. Isso aqui vai ser a altura. H sobre 2.000 é igual a 0,27. O H seria 0,27 vezes 2.200. 2.200 vezes 0,27 deu 594 metros. Teria colisão do mesmo jeito. Por que ele fala vai colidir antes dos 540 metros, né, de altura? 540 metros seria se ele chegasse aqui, nesse ponto, mas está vendo que tem toda a rocha aqui atrás, ó? Então ele vai bater aqui em algum ponto antes de chegar nessa altura aqui, tá? Então por isso que a resposta dessa questão seria a letra B, beleza? Então fechou, gente. Bom, pessoal, ele fala a área do losango ABCO da figura abaixo mede 24 centímetros quadrados. Bom, esse losango, se você partir ele aqui no meio, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio e isso aqui é o raio, porque num hexágono escrito na circunferência, o lado dele é o raio. Então, isso aqui é um triângulo retângulo, em que aqui é o raio, raio e raio. Eu não sei se eu falei retângulo, é equilátero, né, gente? Equilátero. Tá? Então, o triângulo equilátero, a área dele é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que são 2, né? Então, vezes 2. Então, por que vezes 2? Porque eu tenho esse e o de cá, vezes 2. Então, essa área ele falou que é igual a 24. Então, aqui L ao quadrado, o 2 fica raiz de 3, aqui o 4 e o 2 dá para fatorar os dois, aqui embaixo fica 2, que é igual a 24, então o lado ao quadrado é igual a 24
lado ao quadrado raiz de 3 é igual a 24 vezes 2, que dá 48. Então, o lado ao quadrado é igual a 48 sobre raiz de 3. Eu vou racionalizar, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. O lado ao quadrado fica 48, raiz de 3 sobre 3. O lado ao quadrado fica 16, raiz de 3. O lado fica igual a raiz de 16, raiz de 3. Bom, o 16 sai aqui da raiz, fica 4, fica raiz de 3. E aí, quando eu tenho raiz de 3, fica raiz quarta de 3. Ele pediu, na verdade, o lado do hexágono. Então, a nossa resposta já é 4 raiz quarta de 3. Beleza? Fechamos aqui a questão. Bom, nessa questão aqui, gente, nós vamos chamar isso aqui, esse pedacinho aqui, até chegar no círculo, até aqui, de x. Aqui é o raio da menor, então essa hipotenusa desse primeiro triângulo é x mais r. E aqui, esse cateto aqui vale r. A gente sabe que todo triângulo que 30, 60, 90, a hipotenusa é metade do cateto oposto ao 30, que no caso é o r. Então, o x mais r, na verdade, desculpa, a hipotenusa, o oposto ao 30 é o dobro, é metade da hipotenusa. Vamos lá. O oposto ao 30, ele é metade da hipotenusa. Então, o x mais r, que é a hipotenusa, sobre 2, é igual ao outro cateto, que é r. Ou a hipotenusa é o dobro do cateto oposto ao 30, que é o dobro do r. Então, acaba que o x fica sendo igual a 2r menos r, o x fica sendo igual a r. Tá? Ele pede a razão entre as áreas do círculo maior e o círculo menor, né? Então, eu vou fazer a relação entre os raios. Agora, se eu pegar esse próximo triângulo aqui, ó, esse triângulo todo, aqui vale r, e aqui eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa desse novo vai ser o x mais rzinho, mais rzinho, mais rzão. Então, o r, que é o cateto oposto ao 30, ele é metade da hipotenusa, que seria o x mais o rzinho, mais o rzinho, mais o rzão, tudo isso dividido por 2. E aí, lembrando que o x vale r, o r maior, aliás, o 2 já passa multiplicando, fica 2r, é igual ao x, que vale r, mais r, mais r, mais o rzão. Joga o rzão para lá, fica 2r menos 2rzão menos o rzão, fica rzão, que é igual a 3r. Então, o raio maior é 3 vezes o menor. Ele pediu a razão entre as áreas do círculo maior e o do círculo menor. Então, a área do círculo maior vai ser π raio ao quadrado, só que o raio aqui é 3 vezes o raio menor. Então, isso aqui ficou 9π r ao quadrado. E o do raio menor é π r ao quadrado, que é isso mesmo. Então, a do maior, 9π r ao quadrado sobre a do menor, que é π r ao quadrado. Então, veja que ele pediu a do maior pelo menor. Então, o maior em cima e o menor embaixo. Então, não tinha como ser a letra C e a letra D, porque ele pediu o maior sobre o menor. O maior sobre o menor vai ter sempre um número maior que 1. Então, π r ao quadrado cortou com π r ao quadrado, a razão ficou igual a 9. Beleza? Fechamos aqui a questão. Bom, na questão aqui agora, ó, em todo campo de futebol, conforme a figura abaixo, em torno, né? Construiu-se uma pista de atletismo de 3 metros de largura, cujo preço do metro quadrado é R$500. Preço por metro quadrado, ou seja, a cada 1 metro quadrado você gasta R$500. Sabe-se que os arcos situados atrás das traves são semicírculos de mesma dimensão, custo total de construção, lembrando que o π é igual a 3,14. Bom, isso aqui é um retângulo, e a área disso aqui, eu vou chamar de área 1, essa área aqui, vai ser 100 vezes 3. Aqui também é a área 1, são duas áreas 1. Aqui é a área 1 também. Então, deu 300 metros quadrados. Bom, essa parte aqui com essa formam uma coroa circular. E a área da coroa circular, ela é π, o raio maior ao quadrado. Então, o raio de fora aqui, ó, o raio de fora desse círculo
Ó, o diâmetro aqui, ó, que é isso aqui tudo, é 46. Então, o raio é 23. 46, porque aqui 3 mais 40 mais 3. Então, deu 46, que dividido por 2, como aquilo ali é o diâmetro, o raio é metade do diâmetro. E o raio menor é essa parte aqui, só que é o 40 de diâmetro, então fica 20. Então é 23 ao quadrado menos 20 ao quadrado. Essa é a formulazinha da coroa circular. Π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Então 23 ao quadrado é 23 vezes 23. Opa! 23 vezes 23 deu 529. Ficou π vezes 529 menos 400. Ficou π vezes 129. Então, essa área 2 ficou sendo 129 vezes π, então é 129 vezes 3,14. Deu 405,06 metros quadrados. Então, a área total foi duas áreas 1, então 2 vezes 300, mais 405,06. Então, a área total deu 405,06 mais 600, deu 1.005,06 metros quadrados. Eu vou colocar aqui 1.005,06 metros quadrados, vai corresponder a x. Então, o x vai ser o 1.005,06 vezes 500, que dá 502 reais, 502.530 reais. Beleza? 502.530, letra C. 3 pedaços de arame de mesmo comprimento foram moldados, um na forma de um quadrado, então ele tinha um comprimento total x, aqui ficou x sobre 4, x sobre 4, x sobre 4 e x sobre 4. Outro na forma de um triângulo equilátero, então aqui ficou x sobre 3, x sobre 3 e x sobre 3. E outro na forma de um círculo. Então, o comprimento do círculo, que é igual a 2πr, ficou igual ao x, que era o comprimento do arame. Q, T e C são, respectivamente, as áreas das regiões limitadas por esses arames. Então, é verdade que, gente, a área disso aqui é o lado ao quadrado. Vai ficar o x sobre 4 ao quadrado, vai ficar x2 sobre 16. A área aqui vai ser o lado ao quadrado, ou seja, x ao quadrado sobre 9, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área aqui ficou x2 raiz de 3 sobre 36. Beleza. E aqui, a área do círculo, só para a gente saber, o raio vai ser x dividido por 2π. E a área do círculo é π raio ao quadrado. Então, a área do círculo ficaria π, o raio é o x sobre 2π ao quadrado, a área ficaria π, x ao quadrado sobre 4π ao quadrado, ficaria x ao quadrado sobre 4π. Então, a área ficaria x ao quadrado sobre 4π. Então, isso aqui é 1 sobre 16, x ao quadrado. Então, 1 sobre 16, só para a gente ter uma noção, tá, gente? 1 dividido por 16 dá 0,0625x ao quadrado. Aqui é raiz de 3 sobre 16, ó, sobre 36. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então, seria 1,7 dividido por 36. Daria 0,047x ao quadrado. Vou jogar esse aqui para cá. A área seria x ao quadrado sobre 4π. Então, a menor está ficando do triângulo. Agora, x2 dividido por 4π, vamos considerar o π mais ou menos igual a 12, igual a 3, aí vai ficar 4 vezes 3, 12.
1 dividido por 12, isso aqui daria 0,083x2, fazendo 1 dividido por 4π. Então, a do quadrado ficou sendo a segunda maior, a do triângulo é a menor, a do quadrado é a segunda e a maior de todas é a do círculo, a resposta letra D. Beleza? Em condições ambiente, a densidade do mercúrio é aproximadamente 13 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Isso que quer dizer 13 gramas por centímetro cúbico. A massa desse metal, um garimpeiro necessita para encher completamente um frasco de meio litro. Meio litro é 0,5 litros, que é 500 ml, que é a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos. Então, aqui, ó, colocando aqui 500 centímetros cúbicos, vou colocar aqui x vai ser 13 vezes 500, vai dar 6500 gramas. Não tem 6.500 gramas, mas 6.500 gramas é a mesma coisa, 6,5 quilogramas, que é a letra D. Beleza? Fechou aqui a questão.